Começa agora o Ponto de Pauta, o programa da Sedufisme. A realidade brasileira é de uma incansável e intensa retirada de direitos. Dentre esses direitos, aqueles que resguardam trabalhadores e trabalhadoras, mesmo que minimamente, estão entre os alvos prioritários. O próprio ministro da Economia, Paulo Guedes, não se cansa de dizer que o Brasil é um país com um excesso de direitos. O nosso ponto de pauta de hoje vai falar disso. E para isso temos como convidada a advogada, mestre em educação pela UFSM e doutoranda em educação pela Universidade Federal de Pelotas, Franceli Papalia. Eu sou Rafael Balbueno e nosso ponto de pauta de hoje é o Brasil e os ataques aos direitos trabalhistas. Franceli, em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer pela sua disponibilidade, pela sua atenção em falar conosco. Oi, tudo bem? É um prazer, o prazer é meu, fiquei muito feliz com esse convite. E realmente eu sou advogada, militante na área previdenciária e trabalhista há quase 15 anos. Agora, em dezembro deste ano, eu completo 15 anos de advocacia. E de 2015, mais ou menos, para cá, eu venho desenvolvendo pesquisas na área do trabalho, especialmente na área do trabalho do professor. Então, eu fui para o grupo de pesquisa Kairos, liderado pela professora Liliana Soares Ferreira, né, em que ela faz os estudos em relação ao trabalho pedagógico dos professores. Então, eu fiz o mestrado com ela, e eu sempre gostei muito da questão de análise dos cursos de direito, que é a qual eu sou formada, né, e hoje eu estou na UFPEL, sob a orientação da professora Maria Cecília Lória Leite, fazendo doutorado também na área de pesquisa de currículo e trabalho dos professores também. Então, a reforma trabalhista, eu consigo fazer um breve relato, porque eu comecei advogando na área trabalhista com uma visão de justiça do trabalho bem diferenciada da qual a gente tem hoje. Então, a reforma trabalhista para os trabalhadores, no meu entendimento, né, como advogada, ela retirou muitos direitos e garantias que às vezes eram assegurados nas ações trabalhistas. Uma coisa muito assim importante, que foi uma alteração primordial para isso, foi a questão do ônus de sucumbência, né, das partes na justiça do trabalho. O que isso quer dizer? Anteriormente, a gente ingressava com as ações e declarava os empregados, né, como hipossuficientes, né, os reclamantes. Então, se eles viessem a perder a ação ou parte daqueles pedidos a quais a gente tinha feitos, eles não teriam prejuízo nenhum, não teria ônus, não teriam que pagar. E hoje tem essa previsão na lei, né, na lei da trabalhista. Então, assim, as pessoas hoje, elas vêm muito no escritório conversar e elas têm esse receio, porque a mídia trouxe essas questões. Então, são, sim, questões pertinentes, né, que fazem, às vezes, as pessoas pensarem e repensarem se realmente elas querem estar buscando seus direitos que elas entendem necessários na justiça do trabalho. Uma outra coisa também que veio muito, apesar nessa questão, né, de direitos trabalhistas, foi o enfraquecimento dos sindicatos, né? A gente sabia que anteriormente a gente tinha a obrigatoriedade da contribuição sindical, nem que fosse aquela anual, aquela prevista que anualmente as pessoas trabalhariam um dia, né, da sua jornada de trabalho do ano, para o valor daquele dia seria entregue ao sindicato. Hoje não há mais essa obrigatoriedade, né? Eles vêm e se eles quiserem fazer uma declaração de punho por escrito dizendo que não querem contribuir para os sindicatos, isso realmente pode ser feito. Então, os sindicatos perderam muitos valores das contribuições em relação a isso, e também eles não estão mais de forma tão atuante nas rescisões trabalhistas. Então, antigamente, a gente fazia a rescisão trabalhista e o sindicato deveria homologar.
Para aquelas categorias que não existiam sindicatos, né, ou não tinham na cidade, elas eram homologadas no Ministério Público, no Ministério do Trabalho, não no Ministério Público do Trabalho, mas no Ministério do Trabalho. E elas prosseguiam, e aí ela não, mas esse cálculo foi feito errado, ou não tem a comprovação dos recolhimentos da FGTS, não foi paga a multa, essas questões todas, não tem os comprovantes do INSS, porque o empregador levava todos os documentos bem certinhos para ter a sua homologação. Mas a rescisão, o aviso foi dado lá no dia 10 e passaram o prazo para ser feita a rescisão e ela não fez, e se diria a multa, o sindicato fazia pagar, senão não homologava a rescisão. Hoje não temos mais essas questões, né? Hoje a gente faz rescisão de trabalho dentro do escritório da empresa, a empresa faz o termo de rescisão de trabalho e o empregador vai lá e concorda, assina, recebe, às vezes nem recebe os valores lá, né? Os valores já estão depositados na conta e eles prosseguem na rescisão, independente de homologação. Então, a gente vê, claro, que a reforma trabalhista, o Brasil realmente é um país com muitos direitos. Tem muitos direitos, mas é que também nós viemos eu gosto muito da historicidade, né? Então, nós viemos de um país que o trabalhador sempre foi mais explorado. A gente sempre vê assim, a gente veio de um período de escravidão, depois a gente veio de um período daquela questão dos servos, ou daquelas longos períodos de trabalho, e tudo aconteciam ali dentro, né? Escola era uma fachada, né, teoricamente. Então, a gente pensa assim, a gente vem de um país colonizado, que a gente veio para trabalhar. E aí, sempre, né, tem essa questão da disparidade, né, daquela questão de ter a diferença entre quem é o empregador, realmente os grandes empregadores, e os empregados. Não estou generalizando aqui, né, que tudo isso aconteça, mas a gente vê que a reforma trabalhista ela fomentou bastante o sistema capitalista, né? Porque a gente viu aí crescer muito a informalidade, né? Eu não sei assim se a gente pode. Eu li pesquisas, eu acho que do ano atrás, mais ou menos, falando, né, do aumento dessa informalidade ou da questão também da prestação de serviço, que veio aí à tona a questão toda de tu estar sendo dono do teu próprio negócio. Então, foi essa outra questão também que a reforma trabalhista trouxe, né, que é a terceirização do trabalho, né? Ou aquela questão, eu tenho uma empresa, eu trabalho para uma empresa, na verdade, assim, contando uma história que ela é contratada de uma prefeitura, então, para fazer os calçamentos das ruas. E ela terceiriza o serviço de outras pessoas. Então, tu vê, a prefeitura terceirizou ela e ela terceirizou outros, né? Então, tu pensa, se fosse antigamente, né, essa atividade fim aí não poderia ser terceirizada. Por quê? Porque ela foi contratada para fazer o calçamento. E hoje, com a reforma trabalhista, a gente pode fazer essa terceirização. Quando a gente fala dessa terceirização de serviço, eu lembro da minha primeira pesquisa inicial para o projeto do mestrado, que depois eu acabei mudando, mas era realmente sobre a terceirização do trabalho docente, que hoje a gente vê muitas cooperativas de ensino, então tem uma reunião de professores em que eles são terceirizados, eles não têm mais relação, mais vínculo para qual faculdade ou colégio para qual eles são contratados. Então, aí a gente pensa, né? Teve ou não teve cerceamento de direitos trabalhistas, né? Onde foi parar o FGTS? Por mais que quando tu tem uma cooperativa ou um MEI, tu tenha contribuição previdenciária para fins de aposentadoria, mas aqueles outros, né? Aquela questão de um aviso prévio, daquela estabilidade ou daquele possível vínculo que tu tinha com a empresa, né, de estar subordinada, de atender horários, né, de cumprir aqueles compromissos, de vivenciar
todas essas questões que as empresas vêm trazendo. Então, no meu ponto de vista, sim, a reforma trabalhista veio em trazer muitos, não só prejuízos, claro que teve alguns benefícios também, né? Como o MEI não é de todo mal, porque a gente pensa que muitas pessoas que antigamente trabalhavam só na informalidade, porque não tinham essa possibilidade de ter um MEI, né? Mas hoje pessoas que poderiam ser empregadas, vinculadas a uma empresa, elas estão tendo a sua própria empresa, trabalhando mais fora de horário ou trabalhando muito mais do que 10, 12 horas por dia para poder ter uma renda desejada, né? Ou até que seja para sustentar essa família, né? Que a gente vê que a pandemia, não só a pandemia, mas a inflação e as questões financeiras que a gente tem visto no Brasil, no país no geral, tem deixado as pessoas numa situação bem difícil financeiramente. Certo. Franciele, a absoluta maioria dessas reformas, como a trabalhista, por exemplo, elas são apresentadas pelos governos através de justificativas como a necessidade de modernizar e flexibilizar a legislação trabalhista e, com isso, gerar mais empregos e aquecer a economia. Procede a ideia de que essas flexibilizações e modernizações, entre aspas, favorecem o crescimento dos índices de emprego, aquecem a economia, etc.? Olha, se favorecem, a gente não tem pesquisas nesse sentido ainda, tá? As pesquisas que a gente tem visto dos últimos tempos aí é que realmente não teve avanço nenhum. Eu li uma pesquisa esses tempos, agora eu não lembro bem certo de quando, acho que ela é do ano passado, em que foi feito realmente assim, qual foi os avanços, né, da reforma trabalhista? Nenhum, né, para essa questão de fomentar muito mais emprego. Barateou, ficou barato para o empregador ter 10 funcionários do que ter 2 antes da reforma. Isso não aconteceu, porque, na verdade, a carga tributária é a mesma, né? Então, a gente vê assim, vamos fazer antes da reforma, a gente sabe que existia a questão do Simples Nacional. Então, aquelas empresas que ingressaram nessa política do Simples Nacional, elas tiveram, sim, a possibilidade de ter reduzido os valores de contribuição de INSS, de fundo de garantia, então, de pagamento de impostos. Isso, sim, a gente pode falar, vou falar, assim, de uma maneira paralela, por conta de que eu não tenho pesquisa científica nesse sentido, estudado sobre isso, mas a gente pode observar, assim, que uma empresa que, vamos dizer, contrata um funcionário pelo Simples Nacional e outro que contrata, vamos dizer, pelo lucro presumido, mais ou menos, a gente vê que a carga tributária é muito diferente, é elevadíssima do lucro presumido. Vamos dar um exemplo. Então, se a gente for falar em termos de legislação, a gente observa que a inclusão das empresas no Simples Nacional pode sim ter fomentado muito mais o crescimento econômico das empresas, porque elas pagaram menos impostos e elas conseguiram produzir mais, a carga tributária foi um pouco menor, e a carga dos direitos trabalhistas também diminuíram, porque as empresas pagavam menos, pagam até hoje. Então, isso sim a gente pode falar, mas a reforma trabalhista com retiradas de direitos que não foi assim grandes direitos, né? Fora esses que eu vinha te falando, sobre a possibilidade de terceirizações, né? Mas a gente fala, o que deu de grande mudança na reforma trabalhista? A possibilidade do empregado fazer um acordo, quando fazia rescisão, a gente não tinha esses acordos legalizados, hoje a gente tem, então a gente pensa, mas a economia da empresa nesse sentido se for a multa, era 40%, vai ser paga 20%. Mas a gente vê que gira quase em torno de um pedido de demissão, porque quando o trabalhador pede para sair, ele não tem direito de seguro-desemprego. Da mesma forma, quando ele faz um acordo com o seu empregador, ele não tem direito ao encaminhamento do seguro-desemprego. Então, a gente
tem que pensar nas questões, né? A reforma trabalhista, e eu trabalho muito na área previdenciária, penso também que a reforma previdenciária é um pouco utópica, porque, na verdade, ela é boa para o governo, ela é boa para manter o sistema funcionando. Né? Da mesma forma que quando a gente fala em reforma trabalhista, eu tenho clientes aqui que nós tínhamos programado uma aposentadoria para este ano, tal, a reforma pegou, eles vão ter que trabalhar mais 5 ou 6 anos, por causa que a idade não fecha, porque o tempo, hoje tem que se cumprir um pedágio de 100%, então o tempo que faltava hoje já falta muito mais. Então, a gente pensa assim, as reformas são boas, né? Fala, quando toda reforma que tem retirada de direitos, ela é boa para o governo, nesse sentido, né? Como o INSS e a reforma trabalhista, ou para aquelas grandes empresas. Mas, em questões trabalhistas, a gente vê assim, as férias podem ser divididas em 3 períodos. Tá, tudo bem, né? A pessoa vai ter mas igual vai receber as férias. Então, o empregador não vai deixar de pagar as férias, né? Então, tu vê assim, não foi retirado assim grandes outras questões que pudessem dizer assim, com o dinheiro da reforma eu empregaria mais uma pessoa. Não existe, a gente não vê. Então, é um discurso que eu vou ser sincera, entendo falido, né, da reforma trabalhista, que veio mais para atender alguns interesses de economia para as empresas, para o sistema capitalista, mas não que venha trazer questões que pudessem, né, fomentar a economia e gerar muitos empregos. Hoje, agora, eu tenho uma menina, uma estagiária, né, colega, eu gosto muito dos meus estagiários, eu digo que eles são colegas, né, e aí ela me dizia assim, eu estou escrevendo meu TCC exatamente sobre isso. Eu entendo que essas terceirizações ou esses contratos de prestação de serviço nada mais é do que uma relação de trabalho encoberta, né? Para quê? Para ficar mais barato. Mas fica barato para a empresa, né? Não que isso vai ser bom para o trabalhador, que aí se ele vai emitir a guia do INSS do mês, se não pagar, ele vai ficar sem a contribuição, vai ficar desamparado. Mas a pessoa que contratou, se não for serviço público, ele não vai estar nem aí, né? Então, a gente pensa assim, não se deixa de falar de relação de emprego. A gente está se falando de relação de emprego, só a gente deu nomes legalizados e bonitos para essas relações que hoje não existe mais aí. Eu terceirizei o serviço da pessoa. Se acontecer um acidente de trabalho, é por conta dele. Né? Eu não tenho, ele não é meu empregado, né? Eu vou fiscalizar a empresa, vou ver se está tudo ok, mas ele não é meu empregado. Qual é a obrigação que eu tenho? No máximo, pode ocorrer aí uma ação indenizatória, algumas outras questões aí atinentes ao contrato. E aí a gente tem visto muito isso aqui no escritório, de pessoas que fazem os contratos de prestação de serviço, né, vinculam-se à empresa para prestar serviço e, posteriormente, eles querem ingressar com as ações de reclamatória trabalhista, dizendo assim, não, mas eu cumpri horário, eu era subordinado, eu ia lá todos os dias, era uma relação de emprego, então tem todos os requisitos do contrato de trabalho, com outro nome de contrato civil. Então, para quê? Para fugir, né, dessas questões aí de legislação trabalhista, de obrigações trabalhistas, né? Franciele, e invertendo a questão agora, como uma legislação trabalhista forte, robusta, consistente, impactaria positivamente na economia, no mercado de trabalho e na sociedade de maneira geral? Eu penso que quando as pessoas elas possuem um potencial aquisitivo ou que elas têm uma segurança de trabalho, elas conseguem fazer essa economia girar. A economia só gira quando o dinheiro está dentro dela ali,
né? Não adianta eu estar com todo o dinheiro e a grande parte da população não ter dinheiro. Como é que nós vamos fomentar o consumo? Eu penso que aí essa legislação trabalhista, sinceramente, às vezes eu fico pensando como ela poderia se dar. A gente sabe que em grandes países europeus, a legislação trabalhista é quase zero, né? E aí as pessoas querem muito trabalhar e trabalhar lá, porque eles ganham muito dinheiro e pagam melhor e tal. Mas a gente vê a insegurança jurídica nisso tudo. Eu penso que uma legislação forte, né, seria também não só trabalhista, né? Quando eu falava anteriormente, às vezes a gente vê que dá muito mais resultado uma legislação tributária, né, para fomentar esse incentivo do que a legislação trabalhista, porque não é só retirando direitos que tu vai conseguir ter uma sociedade forte. E não é só dando os direitos que tu vai ter uma sociedade forte. Eu acho que é um meio termo. Então, às vezes, a gente fala muito do empregador, mas também eles têm uma carga muito alta para atender, que não é só as questões trabalhistas, é as questões de tributos, é as questões de alvarás, é toda uma roda que gira para a empresa estar funcionando. A gente pensa assim, antigamente, claro que isso é muito antes do que eu começava a trabalhar. Era mais fácil, tu abria uma empresa ali, depois tu ia providenciar os alvarás, depois tu ia fazer o estatuto social da empresa, aquela regulamentação junto à Receita Estadual, e aí saíam os alvarás, né? E hoje não, hoje é tudo, o sistema ele é interligado. Então, eu tive um cliente que tinha uma grande empresa e teve um erro na expedição do alvará de localização dele. E aí ele não conseguiu ingressar no Simples Nacional. Ele tinha muitos funcionários. Então, a gente começou a trabalhar judicialmente, porque administrativamente a gente não conseguiu, para ele ser incluído no Simples, tendo em vista que o alvará de localização não se deu por culpa dele de não encaminhamento. Mas aí tu vê, são políticas do governo que deveriam estar, né, relacionadas para fortalecer o sistema todo. Então, eu penso que não é só questão trabalhista que pode trazer uma economia forte ou uma economia que possa dar só segurança para a população. Porque aí, quando a gente pensa assim, mas é super rígida a nossa legislação trabalhista, tá? Ok, é ótimo, mas aí tu não tem quem entregue, sabe? Então, tu pensa ali, essas questões, então, por isso que a gente vê, às vezes, muito grande a corrida por ser funcionário público, por conta de que as previsões constitucionais que tem de não pode reduzir salário, que as pessoas têm aquela estabilidade. Então, mas não é só isso, o governo os entes públicos é uma forma de uma outra estrutura de financiamento, de recursos, captações de recursos, não é como a iniciativa privada. Então, eu penso que o fortalecimento para a nossa economia, nossas questões, não é só uma legislação trabalhista forte, dando direitos, e, né, eu sei que eu sempre penso que os direitos é para ambos, não é só para o trabalhador, mas como também para o empregador, né? Mas ela tem que vir de outros setores, não só a questão trabalhista, porque senão a gente não consegue fazer a roda girar, né? Porque a gente sabe que muitos terão que ser empregados e outros terão que ser empregadores, mas do jeito que a dificuldade que está, né, as pessoas têm medo, às vezes, de empregar, por conta de que emprega hoje, amanhã já vem tendo uma reclamatória trabalhista, ou já está sendo denunciado por uma questão ou outra, tudo virou dano moral, assédio moral no trabalho. Então, uma coisa que aconteceu muito, né, que não tinha... Quando eu comecei a advogar não existia, e hoje existe muito, a questão das pessoas estarem muito vivendo os seus direitos. A internet deu esse poder para as pessoas de que tudo elas vão buscar na internet e acham que têm os direitos. Então, a questão do dano moral no trabalho é outra questão assim que também a gente pode falar sobre
né, a legislação e se isso poderia fomentar ou não, é a possibilidade de que as pessoas acham que tudo é dano moral, mas nem tudo é. E aí a gente vê assim, mas isso é dano moral, só que chega no judiciário, os juízes não dão, né, não conseguem caracterizar. Então, eu penso que para essa nossa roda econômica aí girar, a gente precisa necessariamente que seja várias engrenagens trabalhando, não só de um lado só, ou não só em relação a uma legislação. Só a legislação trabalhista não vai resolver esse nosso problema. Perfeito, Franciele, o nosso tempo já está se encaminhando para o final, então eu gostaria de agradecer imensamente pela tua atenção e disponibilidade em conversar conosco. Eu que agradeço, fico muito feliz. Eu acho que eu falo um pouquinho demais, mas faz parte. Eu acho que esse é a questão da gente do direito. A gente é muito treinado para essas falas, né? Então, eu queria agradecer muito a oportunidade, eu estou à disposição do que precisares e muito obrigada mesmo, foi um prazer. Certo, muito obrigado. Assim encerramos aqui o nosso ponto de pauta de hoje, que contou com a presença da advogada, mestre em educação pela UFSM e doutoranda em educação pela Universidade Federal de Pelotas, Franciele Papalia. Essa edição do Ponto de Pauta, como de costume, estará disponível em vídeo e podcast nas nossas redes sociais e no nosso site. O endereço do nosso site é www.sedufisme.org.br. Obrigado pela audiência e até a próxima.